Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Está começando o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil, o seu informativo de todas as manhãs. Antes, eu quero pedir para você que está assistindo a gente, começou a ver a gente agora, se inscreva no canal, vai naquele sininho ali, dá uma clicadinha para você receber as notificações da programação do YouTube da Sou Mais Brasil. Comente esse vídeo, compartilhe, curta, vai lá no joinha, dá uma curtida, porque é muito importante a sua participação, porque aqui nós fazemos análise do que está acontecendo no cenário político nacional e mundial, com uma visão conservadora das notícias e desmascarando as narrativas desse consórcio faz o L de comunicação. Eu quero convidar aqui meus amigos de bancada para abrilhantar essa manhã, terça-feira, dia 10/10/2023. Quero chamar Daniel Rodrigues, advogado e presidente da Associação Sou Mais Brasil. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Emi, bom dia à nossa audiência que nos acompanha em mais um Boletim da Manhã. E hoje vamos falar de notícias importantes aí a nível mundial e também no Brasil. Vamos embora. Exatamente. E quero convidar meu amigo Leonardo Leão. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Emi. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a audiência do Boletim da Manhã. Mais uma manhã aqui de muita informação para os nossos espectadores, né, para os nossos seguidores. Se você ainda não acompanha a página do Boletim da Manhã, se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Temos Instagram também, que você vai começar o dia sempre bem informado. Ô, produção, o Pedrão tá na área, não tá na área? Chamo ele, não chamo? Se ele aparecer aí, acho que o Pedrão... Ele tá tendo muita chuva lá, né, na região dele, lá novamente, tá tendo uma tragédia lá na região sul do país, e a gente vai estar aqui, se o Pedrão conseguir entrar, ele vai poder falar pra gente diretamente de Foz do Iguaçu como é que tá a situação por lá. E vamos às pautas de hoje, meus amigos, porque a pauta está quente, como sempre, aqui no Boletim da Manhã. Soraya Tronic compara senhorinhas que oram com a Bíblia na mão aos terroristas do Hamas. Sindicato do Rio Grande do Norte chama Hamas de heróis, apesar de Hamas ameaçar matar reféns em transmissão ao vivo. Guerra no Rio de Janeiro. Operação com mais de 1.000 homens tem policial e helicóptero atingido aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Parecem imagens de Israel, mas não, é daqui. Integrantes dos direitos humanos apoiam o Hamas aqui no Brasil. Gente, o assunto do momento, a pauta do momento que a gente está acompanhando em todos os noticiários é essa guerra contra o terrorismo que está acontecendo em Israel. E a escalada, cada vez, ela está aumentando e várias análises e posicionamentos, e informação e contra-informação, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que estão vindo. Porque além da guerra física ali, existe a guerra da comunicação, a guerra da informação para manipular a opinião pública. Mas aqui no Brasil nós temos essa turma do passação de pano, esse pessoal que eu não sei aonde está a cabeça dessa gente, que defendem atos terroristas. E o pior de tudo foi agora a Soraya Tronic, a leoa, né, da eleição passada, né, a tigresa, né, leoa, tigresa, não, que ela falou, a onça. Leoa não, senão você coloca na mesma prateleira. Eu boto na sua conta. A onça do Pantanal, Juma Marruá. Quem viu o Pantanal lembra da Juma Marruá. Ela comparou aquela senhorinha, aquela famosa senhorinha, que me falha o nome agora, sumiu, mas meus amigos vão me lembrar, que foi presa com a Bíblia na mão e a bandeira do Brasil, a terroristas do Hamas. Daniel, como comentar uma situação dessa? Eu acho que
Vontade de falar palavrão, eu sei que você tá, mas como nós estamos ao vivo aqui, não pode. Mas como é que você vê, cara, esse tipo de atitude? Então, é lastimável, é absurdo, inimaginável uma política brasileira que candidatou aí recentemente, né? E se colocou como oposição a Bolsonaro, colocar isso no tweet. Ela foi questionada, né, na verdade, em cima de um tweet que ela fez. Agora, não sei se chama tweet mais, não sei o nome, mas a pessoa ainda chama de tweet. Ela fez um tweet falando o seguinte: quando se ataca civis, especialmente crianças, mulheres e tal, não tem outro nome. Hamas é organização criminosa. Aí, beleza, acertou. Dessa vez ela acertou. Aí veio uma pessoa e comentou assim: enfim, você descobriu que é terrorismo, que é muito diferente do que aconteceu no 8 de janeiro. Espero que você aprenda a lição. Aí ela mostrou que, na verdade, ela estava só querendo fazer ali graça, agradar o público. Aí ela mostrou a verdadeira face dela. Quando ela respondeu falando o seguinte: você está falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia na mão? É assim que começa. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que tudo começa. Ela quis comparar senhoras orando com a Bíblia na mão, ali em frente ao Congresso, com o Hamas. Não tem como você imaginar uma comparação esdrúxula dessa. Você comparar senhoras brasileiras, mães de família, avós, estão ali orando pelo seu país, porque esperam uma mudança da classe política que ela faz parte, esperam uma mudança de postura do judiciário, esperam uma melhora do seu país, estão ali orando pelo seu país. Ela dizer que essas são comparadas ao Hamas, dizer que é assim que tudo começa. Ela quis dizer que começa com uma oração ali com a Bíblia e termina lá com o Hamas matando crianças, matando mulheres, matando famílias, destruindo famílias. Há relatos agora mais recentes de crianças que viram os pais serem mortos pelo Hamas na frente deles. Tem um vídeo circulando na internet de uma menina falando que viu pelo Facebook, ela chorando aos prantos. Tá te estourando bomba aí, Léo? Acho que tá estourando as bombas aí perto de Léo. Que viu um vídeo, esse vídeo realmente comove a qualquer um que está assistindo. Léo? E aí você comparar não tem como, né? Não tem como comparar. Chega a ser como dizia Olavo de Carvalho, né? É uma imbecilidade cognitiva, né? A pessoa passa a não ter mais saber diferenciar o que é um terrorismo, que é um ato específico contra a humanidade, é um ato que não tem como você descrever tamanha maldade existe em cima de atos terroristas. E nós vemos aqui no Brasil, Léo, não só Soraya Tronic, mas também vários componentes da esquerda tentando justificar, falando em nome da Palestina. Mas uma coisa que eu conversei com o Rabino ontem, amigo meu, eu conversei durante 1 hora e pouca com o Rabino e ele foi bem claro para mim. Ele falou: Emir, a ideia do Hamas, a ideia desse Hezbollah, esses grupos, eles não querem território. Não é uma guerra santa, como muitos estão tentando dizer que é uma guerra santa, é porque eles querem... Não. A ideia deles é exterminar Israel e exterminar os judeus. É fazer a prática de um genocídio em cima de um povo. E Léo, você vê aqui no Brasil pessoas de esquerda, ministros, pessoas do governo, passando pano para esse tipo de coisa. E essa mídia canalha que eu falo aqui sempre, chamando esses terroristas, entendeu? De grupo militante armado. Como é que você vê isso aí? Infelizmente é o assunto que está no momento, é o que a gente tem que comentar e bota para fora aí o que você está pensando em relação
a esse cenário da esquerda aí, nessa defesa patética desses terroristas? Então, Emir e amigos, começando pela senadora, né, pela Soraya Tronic, é uma pessoa que realmente não merece a nossa audiência, não merece o nosso ibope, porque parece que faz de propósito, para poder aparecer. É aquele golfinho que tá ali, aí dá um pulo para poder aparecer, aí fala uma besteira aí para ficar... Só que ela não tem noção da responsabilidade que tem como senadora da República de falar esse tipo de asneira. Né? É uma pessoa que, além de ter sido uma traidora, que foi eleita com o número 17 em 2018 pelo PSL, falando que era uma candidata do presidente Bolsonaro, depois o traiu nas eleições de 2022, e agora, olha o que ela fala, comparando senhoras com bíblias nas mãos, ali que estariam orando, com terroristas que matam, que sequestram, que estupram, que, enfim, que fazem maldade com criança, comparando com uma senhora. Então, realmente é uma, assim, a que ponto a política brasileira chegou, né, de ter uma senadora da República falando esse tipo de coisa. Mas a gente também não pode generalizar. Só que aí, Emir, a gente tem uma deturpação da verdade, né? Parece que esse pessoal da esquerda, eles gostam de coisas absurdas. Então, o quão mais, assim, desculpe a palavra, o quão mais escroto for o comentário deles, ou o modo de agir, o modo de pensar, para eles parece que é mais bonito. Eles gostam de ser os diferentões, gostam de ser o unicórnio da situação. Então, vários, entendeu? Fora do padrão, aquela coisa de, sou fora do... Aí começa a falar besteira para poder aparecer, para ser o diferentão. Pelo amor de Deus, a gente vê essa mídia, eu postei no meu Instagram, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Só que eles colocam, eu não entendo qual é o termômetro para entender o que é terrorismo. Se você abrir o dicionário, vai estar escrito lá o que é terrorismo. Você levar o caos, você fazer isso, mas você comparar senhoras orando com o que está acontecendo em Israel, eu pude ver, Emi, pessoas levantando suástica nazista. Tem imagens disso. Tem fotos disso na Palestina. Então, além do governo brasileiro, ontem eu falei sobre o vídeo que a Gleice Hoffmann havia feito quando o Lula estava na prisão, e esse vídeo logo depois veio à tona aí, na parte da tarde, o pessoal começou a compartilhar. Gleice Hoffmann pedindo ajuda ao Hamas quando o Lula estava preso. O Hamas parabenizando a eleição do Lula em 2022. Deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, indo contra a denominação de terrorista ao grupo Hamas. A mídia falando que o Hamas é um grupo armado e não um grupo terrorista. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é muito fácil a gente ver qual é o lado certo e o lado errado da situação. Porque liberdade de expressão, porque você tem que ter liberdade. Não. Liberdade de expressão não é para isso. Não é para enganar as pessoas, né? Liberdade de expressão, sim, não é para isso. Senão, você vê uma pessoa matando outra pessoa, você, não. Mas ele ali estava num... Ele tem os motivos dele para matar. Não, tá errado, matou uma outra pessoa. Então, a liberdade de expressão tem um limite nesse sentido. As pessoas, Emir, usam dessas narrativas para enganar o povo. Então, Léo, você está falando que você é favorável à censura. Não, também não é isso. Pelo amor de Deus. Entendeu? Só que tem coisas absurdas que, por exemplo, o nazismo é crime você falar. Então, não é uma liberdade de expressão. Mas o que acontece, Léo, é porque eles falam isso. E quando nós questionamos, eles querem calar a gente que questiona essa mentira que eles falam. Sim, mas você entende que... Você tem lado no Brasil. Você entende que a gente tem que ter cuidado quando fala esse tipo de coisa, porque senão a gente é soado como hipócrita. Porque você defende a liberdade de expressão, mas agora você está sendo a favor da censura. Mas não, eles estão falando que senhoras de Bíblia são terroristas, na mesma proporção do que o Hamas, que está sequestrando, matando, estuprando pessoas de Israel. Então, eu acho que quanto mais eu quero que eles falem mais, porque aí o povo brasileiro vai ver quem realmente eles são, que falem mais besteira.
E deixem eles falarem, para a gente poder aqui mostrar a imbecilidade dessa turma. Exato, Emi, porque fica evidente, né? Fica muito claro de que lado nós estamos. O apelo que eu faço é para o povo cristão, para o povo conservador. Porque, assim, infelizmente são dois lados, cara. É o lado do bem e o lado do mal, o lado da verdade e o lado da mentira. E com esses acontecimentos aí, fica evidente. Só que você tem que definir de que lado que você está. Exatamente. E se você está do nosso lado, você tem que mostrar a verdade para o outro lado, pessoas que são enganadas. Entende? Então, o problema é quando você sabe do que está fazendo. Não é quando você é levado a ser enganado. É quando você sabe o que está fazendo. E o que essa mídia podre tenta fazer é enganar as pessoas, é desinformar as pessoas e não fazer o papel dela, que seria de informar. Exatamente. Lembrando que essa se colocou como uma terceira via, né? Contra a polarização no país. É o que eu sempre falo. Exatamente. A Dilma Marruá, né? É isso aí. Soraya Marruá do Pantanal. Combate à polarização são esses daí, ó. Combater a polarização para ficar só a esquerda falando. Esse é o combate à polarização. Ela se apresentou como uma terceira via. Essa terceira via é aquela que tem a cara de pau de comparar senhoras cristãs a terroristas do Hamas. Essa é a terceira via do Brasil. Eu acho que é a necessidade de aparecer, entendeu? Necessidade muito grande de aparecer, tá ali esquecida. Foi eleita, o mandato dela é o quê? De 8 anos? Como senadora da República? Ela tá fora. Não, foi eleita em 2018. E depois, como vai ser a carreira política dela? Porque ela traiu o eleitorado. O voto não é dela. O voto foi da onda Bolsonaro de 2018. Então... Eu vou pegar até um pouco mais pesado, porque eu acho isso canalice. Eu não acho nem querer aparecer. Eu acho falta de escrúpulo. Eu acho isso uma falta de humanidade, uma canalice. Esse tipo de comentário, esse tipo de posicionamento, o mundo está vendo. Né? Além de ser intolerância religiosa. Com certeza. Porque se o cristão fala de outras religiões aí, porque você não sei o que lá. Tá falando que você está com Bíblia na mão, você está orando, é o início, para depois você se tornar um terrorista. Isso é intolerância religiosa. Com certeza. Ainda mais comparar o Hamas, né? Que, segundo a imprensa canalha brasileira, é um grupo armado e não é um grupo terrorista. E continuando nessa pauta aí da canalice dessa canhota, Sindicato dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, olha só, meu irmão, chamam a ação terrorista de ação heróica. Quando a gente fala da questão dos sindicatos, da militância dos sindicatos, a gente entra nessa questão aí da contribuição sindical, que o STF atravessou aí essa questão e fez com que fosse obrigatório uma contribuição social, mudando o nome e tal. Você vê numa atitude dessa que esse sindicato é militante. Os caras não estão nem aí. E os sindicatos são os núcleos terroristas do PT aqui no Brasil e da esquerda. Os sindicatos, isso eu falo, sou eu que estou falando. O sindicato aqui no Brasil, esses sindicatos ligados à PT e à PSOL, os mais fechadinhos, são os núcleos terroristas dessa turma, que geram um MST, que geram movimentos como movimentos do Boulos, que apareceu a foto dele lá na Palestina, lá, PSOL e Palestina. Exatamente. Isso aí tem que diferenciar, não é o povo palestino, é o grupo armado Hamas. Eles são palestinos, mas é um grupo extremista, terrorista, que são os caras. Sim. Então, quer dizer, e eles estão colocando todo mundo numa peixe só. Então, quer dizer, tem palestino gente boa? Tem, lógico. A gente não está generalizando, mas o Hamas é um grupo terrorista. Entendeu? E eles estão colocando o grupo terrorista como um grupo gente boa de palestino, e não é verdade. E você vê um sindicato desse fazendo uma declaração dessa publicamente em seu Facebook, entendeu? Uma ação total contra a humanidade. Se o sindicato está para defender o trabalhador, aqui ele está defendendo a morte de trabalhadores lá, meu irmão Israel.
Daniel, como é que você vê isso aí? E ainda vê um STF querendo fomentar dinheiro para essa turma de novo. Então, uma coisa é certa, você não vai ouvir por parte daqueles que ano passado gritaram e berraram que tudo era discurso de ódio, você não vai ouvir que isso aí é discurso de ódio. Você não está vendo nada, né? Nada, está silêncio total, está um silêncio. Não vai ver o STF se levantar com a fúria da defesa da democracia contra o discurso de ódio. Você viu algum ministro dar uma tuitada de repúdio ao ataque contra Israel? Você viu alguma coisa relacionada? Negativo, não vi nada. Silêncio Esses são total. os defensores, né, da democracia contra o discurso de ódio. Aí os defensores são esses que falam que foi um ato heróico do Hamas matar crianças, matar mulheres, matar senhoras, sequestrar pessoas e agora afirmar, ameaçar, matar esses reféns com transmissão ao vivo. Tem noção do nível que chega de maldade, de crueldade desse pessoal? E aí vem um sindicato que o STF, com a sua decisão, quer ajudar a bancar. A verdade é essa. O Senado aí, nós temos que dar os parabéns ao Senado aí, na verdade, aos senadores que estão se levantando contra isso. Foi aprovado lá no Senado, com relatoria do Marinho, salvo engano, do Rogério Marinho, para limitar, para que as pessoas possam conseguir com mais facilidade se livrar desses sindicatos, não ficarem ali reféns desses sindicatos. Então, assim, para você ter ideia, os sindicatos queriam se autorregulamentar a partir da decisão do STF. A proposta deles para o Senado é: não façam nada porque nós vamos nos autorregulamentar. E parte da autorregulamentação era proibição de que as empresas informassem aos empregados que eles podem deixar de contribuir para o sindicato. As empresas seriam proibidas de tocar nesse assunto. É um terrorismo econômico isso, né? É uma forma de terrorismo. E a desinformação, cara. A desinformação. Exatamente. Para eles quanto mais o povo tiver desinformado, melhor. Isso aí é só um retrato disso, é só um exemplo. Exatamente. Léo, você que entrou agora aí, nós temos o nosso grupo terrorista aqui, né? Que é o xodó do PT, até no final lá da CPI das invasões de terra, estavam tudo com um chapéu de terrorista lá, cantando vitória, né? Em cima de uma coisa que foi desnudada para o mundo, para o Brasil todo, a forma terrorista que esses caras atuam em cima das famílias que estão lá. Então, é um terrorismo também que eles praticam em cima das pessoas, que terrorismo é terrorismo, e nós temos aqui no Brasil esse grupo terrorista. E, com certeza, você não viu nenhum movimento também dessa galera falando em apoio a Israel, muito pelo contrário. Também se colocando a favor dos palestinos como pano de fundo, mas, na verdade, eles defendem o Hamas, que são parceiros. Ô, Emir, eles têm a necessidade, eles precisam exaltar o Hamas, que é um grupo terrorista, chamá-los de heróis. Eles precisam fazer isso porque eles fazem as mesmas práticas aqui no Brasil. Então, como é que eles vão criticar um grupo terrorista se eles levam o caos também ao homem do campo, aos fazendeiros, aos agricultores, matam gado do fazendeiro, invadem propriedade privada? Então, como é que ficaria incoerente? Ele não pode chamar o Hamas de vilão se ele eleva o caos aqui também ao homem do campo. Por isso que eles fazem isso. Para esse pessoal aí, é a subversão da verdade. Para eles, o céu é amarelo, para eles, o mar é preto, para eles mudam tudo, mudam a realidade. Para eles, o herói é o Coringa, não é o Batman. Então, eles têm essa necessidade de afirmar sobre isso. E eu vou além. Imagina se o povo de Israel é um povo desarmado. Como que ficaria? Como que ficaria o poder de reação? A gente está vendo pessoas, famílias sendo trucidadas a partir de ato terrorista do Hamas. Imagina se o povo de Israel é um povo desarmado, como querem implementar aqui no Brasil. As pessoas, Ebi,
volto a dizer, nós conservadores, nós que somos de direita, a gente precisa entender todo o cenário que nos envolve. Exatamente. A gente não pode entender só uma parte. Uma coisa é a dona Maria, que infelizmente vê o Jornal Nacional e está desinformada. Outra coisa é o cara que é conservador, que acompanha as nossas pautas. Irmão, o desarmamento da população vai muito além da questão da segurança ali no dia a dia, na segurança pública. Vai muito além. A gente está falando de liberdade. A gente está falando de você não ficar na mão, dependendo do Estado, para ele poder defender a sua propriedade. O Estado não vai estar em todos os lugares para poder te defender. Então, quando você tem uma arma em punho, você tem uma arma na mão, a arma é um objeto. A arma é um objeto. Não necessariamente você vai usá-la, mas você precisa ter. Para caso você precise usar, como o pessoal de Israel está precisando para defender a sua família, a sua propriedade. Teve um pai que eu vi o vídeo que ele libertou a família toda pelo telhado e depois veio a morrer, vieram a pegar, mas salvou a sua família. E trocou tiro com Trocou tiro. A história que conseguiu atrasar o pessoal do Hamas. Um reservista do Exército, o filho dele estava preso num bunker lá, ele sozinho pegou a pistola, foi lá e resgatou o filho dele. Exato. Tem várias histórias de heróis lá, verdadeiros combatentes israelenses. Esses sim. Esses são os verdadeiros heróis. Esses são os verdadeiros heróis. Só que você precisa, quando você tem uma arma na sua casa, você tem ali uma última oportunidade, para você poder defender a sua família, cara. Salvar a sua vida, né? Às vezes. Salvar a sua vida. Ah, mas, Léo, no Brasil isso não vai acontecer. Ah, e na Venezuela, volta um tempo atrás, você sabia que iria acontecer o que está acontecendo agora? Na verdade, então, o que está acontecendo agora foi o que aconteceu no início da Venezuela, e a Venezuela é o que é hoje. Sim. Então, tem essa coisa, não, do Brasil, o Brasil não acontece, não tem terremoto, não tem ataque terrorista, não, isso tudo é ataque terrorista tem. Ataque terrorista tem, MST. Sim, mas eu digo nessa proporção universal que saia assim para todo mundo, como acontece em Israel, como acontece nos Estados Unidos. Então o Brasil tem essa imagem de que nada acontece, de que tudo é carnaval, de que tudo é bunda na praia, bunda. Eu ia falar peito de fora, enfim. Exatamente. Mas é a festa do SUS lá, né? Aquela palhaçada que aconteceu no SUS lá, né? Sim, a dança com dinheiro público. Dinheiro público, Então a gente tem que entender. Nós, enquanto conservadores, precisamos entender o que nós defendemos de uma vez por todas. O povo cristão precisa defender, precisa honrar a palavra de Deus. Então é muito claro, é muito evidente. É muito evidente. É o seco no molhado. Entendeu? É o vermelho com o azul. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa entender o que está acontecendo lá, o que está acontecendo. Vale lembrar que a gente está falando de sindicato, vale lembrar que a CUT foi favorável ao Hamas naquela votação que teve junto aos deputados do PT para não chamá-los de terroristas. Justamente por isso, porque eles elevam o caos ao homem do campo. O MST, a CUT, elevam o caos ao homem do campo. Como é que eles vão colocar a peste de terrorista no grupo lá do Hamas, que são realmente terroristas, que elevam o caos, se eles também elevam o caos aqui? Aí eu vejo, o Emir, é a mesma coisa de você ver esse pessoal aí, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, esse pessoal, enfim, de universidade federal, com camisa de Che Guevara, mas se assumindo homossexual. Che Guevara te mataria se ele fosse vivo. Vai lá na te fuzilaria. Vai lá no Hamas e levanta a bandeirinha do movimento LGBT, ninguém corta a cabeça. Eu vi a mesma coisa. Tem a mesma coisa circulando, salvo engano, da Inglaterra, onde alguns do movimento LGBT foram lá manifestar apoio em favor da Palestina e puxaram a bandeira LGBT. Na hora, o pessoal pegou, tacou fogo na bandeira, inclusive há relatos que alguns seriam sequestrados por isso. Para você ver o nível de imbecilidade desse movimento aqui no Brasil, né? Dessa militância. Não estou chegando ao ponto da questão da homossexualidade, que isso aí tem direito. Estou falando a militância que é feita com uma bandeira, entendeu? Que chega ao ponto do nível de ridículo. Idiotizada.
defendendo aqueles que matam. Exato. O nome já aumentou agora, né? Botaram mais 2C, mais 2A, 2R. O problema, gente, toda. o problema aqui, pelo amor de Deus, não é o cara se tornar homossexual ou a mulher se tornar homossexual. Nada disso. Isso aí cada um resolve lá o que você vai fazer de melhor. Só que aí eu tenho que falar, só que é um ser que é um retardado, desculpa, que exalta alguém que iria matá-lo. Exaltando, está levantando. A militância de esquerda é retardada. Pelas ações dela que nós vemos, não tem o que você... Como é que você vai conversar com um cara desse? Não tem. Como é que você vai falar? Tem nível de conversa? Não tem. Quando você não chega a conseguir conversar com uma pessoa, que a pessoa não consegue, porque literalmente está com a mente lavada, e infelizmente isso acontece há anos, porque nós conservadores deixamos a esquerda tomar as faculdades, tomar os locais, a cultura, sequestrar a cultura, sequestraram as pautas que nós defendemos, eles sequestraram. Então, chegamos a esse ponto de imbecilidade dessa turma que, quando você começa a conversar, já começa a te xingar, te agredir, tal. Só falta daqui a pouco falar que Bolsonaro tem a ver com essa questão aí, né? Daqui a pouco não vai sobrar, olha o que eu estou falando, vai cair na conta de Bolsonaro essa questão, porque Israel, que já tem comentários aí, que Israel está cometendo um genocídio. Que quem está cometendo um genocídio é Israel. Já teve notícias em veículos de descomunicação, que isso não é comunicação, comentando nesse nível. Para você ter ideia, a que ponto chegou a militância dessa imprensa canalha aqui do Brasil. Isso, exatamente. Aí só para você entender o cenário que nos envolve como um todo, além dessa questão aí da desinformação, como a gente estava citando aí, esses cabeças de abóbora aí que exaltam aqueles que iriam te aniquilar, como é o caso dos homossexuais, que levantam bandeira da Palestina, é a mesma coisa de você... Eu vi até um meme dos frangos defendendo o KFC, do franguinho ali, defendendo o KFC. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é imbecilidade. Aí você me igual você entrar no PCC com a camisa do Comando Vermelho. Exato, não tem como. Não tem, você assumir ali que você é um idiota. Tá? Então, além disso, a gente tem que se ligar. Por que hoje a gente tem informação? Por conta da internet. O que eles querem fazer? Controle social da mídia, das redes sociais. Então, eles querem justamente a desinformação. O que eles querem fazer? Caiu. Eu acho que o Ramais já atacou aqui, hein? Aí. Vamos lá. Acho que caiu a conexão do Léo. Ramais já está fazendo ataque cibernético aqui a nós, conservadores. Vou aproveitar aí a queda do Léo para acrescentar aí. Além do sindicato, que a gente vê, e é importante a gente destacar o seguinte: Soraya hoje se coloca aí basicamente como base do... Isso é independente, mas é base do sindicato. Aí aqui, voltei. Do Rio Grande do Norte. Voltou. Foi o Ramais. Então, nós já temos aí alguns aliados desse desgoverno manifestando as suas posições que repetem aquilo que é a posição desse desgoverno com relação a essa situação de ataque terrorista contra Israel. Porque, assim, é muito interessante para eles cunharem como uma guerra entre Israel e Palestina, mas tem que ser frisado que foi um ataque terrorista promovido por um grupo terrorista chamado Hamas, e agora há uma reação por parte de Israel na proporção cabível para que o Hamas, que é um grupo terrorista, seja extinto. O Emi, Daniel, só para complementar o que eu estava falando, a gente vê alguns jovens tendo essa necessidade de subverter a verdade. E isso aí, na minha visão, por um contexto muito amplo. A gente vê hoje muitos jovens sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão. Isso aí é que o Estado quer, de fato. Porque o Estado vem como paizão e abraça esse tipo de jovem.
E quando eu falo isso, eu falo da pauta deles contra a família. Porque, nesse caso, quem deveria fazer esse papel seria a família. Entendeu? Quando você separa ali o pai da mãe, quando você separa irmão, quando você vê irmão brigando com irmão, você vê uma desunião da família, e é isso que o Estado quer. Quando o Lula fala que ele é contra a pauta da família, é por conta disso. Por quê? Quem faz o papel da família depois, no futuro, vai ser o Estado. E esse jovem, esse adolescente, convenhamos, socialmente, ninguém quer andar sozinho. Ninguém quer andar no recreio sozinho. Então, o que ele é obrigado a fazer? Ele é obrigado a se incluir num grupo. Mas, às vezes, ele se inclui num grupo que ele tem que estar com a cabeça de abóbora, ele se inclui no grupo que é desse tipo aí. Por isso que aí eles falam, não, porque eu me enquadro como X, X, Y, não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê? Porque ele quer ser reconhecido por esse grupo. Então, é um problema social também. Aí entra o marxismo cultural. Então, é uma tribulação. Esse cenário é muito amplo. É muito amplo. Quando você vê um animal levantando uma bandeira ali de alguém que iria o matar, de alguém que iria, se tivesse oportunidade, iria o aniquilar, ele não sabe, na maioria das vezes, ele não sabe o que está fazendo. Aí, se você chegar para ele e perguntar, por isso que tem vídeos na internet que a gente confronta a militância, que os caras não sabem o que estão fazendo, pô. Os caras não sabem o que estão fazendo. Aí ele acaba defendendo algo que ele criticaria, só que ele nem sabe, porque o grupo dele defende. Então, é um sistema muito amplo. Existem vários livros que falam sobre isso. Até o do próprio Olavo de Carvalho, como ele citou, falava muito sobre isso. E isso aí é o nosso papel enquanto conservador, de tentar barrerar com que essas pautas continuem acontecendo, seja na cultura, seja no jornalismo, né, na informação. É o nosso papel. E tudo que, como eu estava falando antes, tudo que leva à verdade, eles querem cercear. Tudo que leva o povo a entender, a ter informação sobre o que realmente acontece, eles querem acabar. É assim em relação à comunicação, quando eles se aparelham com a Rede Globo, se aparelham com a Rede Record, quando o governo federal é o maior anunciante desse tipo de emissora, que eles querem controlar o que é passado ali, quando o William Bonner diz que o Lula não deve mais nada para a justiça, é por isso daí. Quando eles querem controlar a mídia social, quer controlar o que eu vou falar, quer derrubar a página de ativista, quer derrubar a página de deputado eleito pelo povo. Quando eles querem desarmar a população, querem tirar a liberdade de caso haja algum conflito civil, o povo de bem não tenha como se defender. Então, é todo um cenário. Isso é muito grave. Só que cabe a nós, conservadores, e é por isso que a gente faz esse programa aqui. A gente faz esse programa aqui, quem está assistindo, sem ganhar nada. A gente faz por uma pauta. Exatamente. A gente faz por uma mensagem. A gente faz com esse objetivo. Entendeu? Então, a gente está aqui se voluntariando para fazer isso acontecer. Se você chegou aqui e ainda não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, a gente está aqui todo dia, 9 horas da manhã, até um desabafo. Você tem que se inscrever no canal, você tem que compartilhar o conteúdo que você está vendo para outras pessoas. Olha aí o que eu falo. Pode mandar para outra pessoa. Olha aí o que eu tanto falo aí, ó, o pessoal está falando. Tenta se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Não fica ouvindo só essa mídia convencional, porque ela vai detupar e vai te enganar, porque o povo trabalhador, Emi, não tem tempo de ficar pesquisando, não tem tempo de ficar lendo livro. Desculpa. Eles estão 4 horas no trânsito para ir para o trabalho. Chega lá no trabalho, tem que cumprir com o trabalho, chega em casa cansado, ainda tem que dar atenção para a família. Então, eles podem ouvir a gente. Se inscrevendo, eles podem ouvir a gente pelo celular. É o nosso papel, com todo esforço que tem no dia a dia do trabalhador brasileiro, é levar a verdade para a população. Exatamente. Vamos seguir na pauta aqui, porque a faixa de Gaza é aqui no Rio também, meus amigos. Para você ver que o bicho está pegando não só do outro lado do planeta, mas aqui também nós temos imagens que parecem as imagens que nós estamos vendo lá na faixa de Gaza. Operação da polícia na Maré tem helicóptero atingido. Mais de 20 mil crianças estão sem aula. Eita, quem caiu aí? Explodiu uma bomba. Alguém caiu. Então, olha só, é uma mega operação no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro, Cidade de Deus. 4 dias
após o assassinato dos médicos. Foi por causa daquele assassinato daqueles médicos na Barra da Tijuca que estão fazendo a operação lá nesse complexo. E nós estamos vendo o estado de guerra, né? Literalmente. Sim. Você ter armas dentro... O Léo estava falando aqui na questão do desarmamento que o PT quer fazer e tal, da população, mas nós estamos vendo dentro de comunidade a arma que consegue atingir um helicóptero e furar um helicóptero blindado, foi o que aconteceu, furou o helicóptero blindado que ele teve que fazer pouso de emergência. Então a gente não sabe ainda quantos mortos vão ter ou estão tendo lá, porque a imprensa também não fala muito. Agora, uma coisa, Daniel, vou chamar você para esse papo aqui, porque nós estamos ainda sob aquela DPF, não estamos ainda sob aquela DPF do ministro Fachin? Absurdamente, sim. E agora me explica por que, sendo o irmão de uma deputada do PSOL, isso aí eu não estou... Por que não está sendo feita uma recriminação em cima dessa ação da polícia, que se fosse uma ação normal, teria uma repercussão diferente. Se fosse alguém da direita, teria uma repercussão diferente. Com certeza iriam recriminar a ação policial no morro. Agora você me explica isso. Lógico, eu não estou questionando aqui a questão. Eu já falei ontem e falo de novo, meu sentimento às famílias, perder um ente familiar de uma forma bruta, como foi, tal, mas eu estou questionando a ação do judiciário. Eu estou questionando a ação do Supremo Tribunal Federal, porque se os bandidos estão confrontando a polícia com mais força que a própria polícia, ao ponto de quase derrubar um helicóptero novamente, porque um helicóptero já foi derrubado aqui no Rio de Janeiro por traficantes. Então, quer dizer, e agora está entrando lá e está tendo um estado de guerra porque a polícia não consegue, porque o armamento que está na mão dos bandidos, que esse desgoverno não faz nada para poder tirar, muito pelo contrário, você vê ações que promovem até essa questão. E está lá e está acontecendo. Me explica isso, Daniel. Eu queria entender um pouco essa relação aí, de poder entrar, um pode, outro não pode, só quando um pode, o outro não pode, e a polícia fica aí, à mercê desse Estado, desse desgoverno, que não dá incentivo nenhum, tira dinheiro da segurança pública, 700 milhões para comprar avião de luxo lá, com cama de casal king size, com colchão que esquenta e vibra, entendeu? E, enquanto isso, nós vemos nossos policiais sendo alvejados e sendo tratados assim, com armas de guerra contra um armamento que não chega nem aos pés do armamento que está dentro da favela. Então, Emir, eu quero destacar 3 papéis aqui dentro dessa situação do Rio de Janeiro, que vive uma verdadeira guerra civil. É uma guerra, sim. Você tem algumas facções criminosas, organizações criminosas. No Rio de Janeiro você tem facções relacionadas ao tráfico, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando e outras por aí, e você tem a questão da milícia, e você tem tudo dentro desse rolo todo, a questão política, os envolvimentos políticos, e você tem um ministro da Justiça que vai até comunidades dominada pelo tráfico, tem segurança, você tem deputados federais do PT, você tem ministra do PT que anda dentro da favela dominada pelo tráfico, anda sem capacete e tem a cara de pau de afirmar que está sem capacete porque há uma lei do tráfico imperando naquela localidade, ou seja, confirma e reafirma que há uma lei do tráfico vigente lá e que não há uma ação por parte do Ministério, dos ministérios desse desgoverno para tentar impedir isso de alguma forma. Então, eu queria destacar 3 papéis aqui. O primeiro da imprensa, com relação a isso. Com relação a essas operações, a gente vê aí, a imprensa geralmente foca no seguinte: mais de 20 mil crianças sem aula. E aí parece que é culpa da polícia. Exatamente. Eles dão a entender que as crianças sem aula é por culpa da polícia que está fazendo a operação. A polícia está errada. Assim como quando acontece, infelizmente, em termos de uma vida ceifada por uma bala perdida, a culpa vai rapidamente por parte da imprensa
para a polícia militar ou para a polícia civil, quem estiver fazendo a operação, participando da operação. Nunca é apontado o bandido como responsável por essa morte. Pelo contrário, há uma blindagem com relação aos bandidos, e sempre sob a justificativa de que não deveria haver uma inteligência para que não fosse feito nenhum disparo. Isso não existe. Isso é inviável. Dentro de uma guerra, há confronto. Os caras estão fortemente armados. Os bandidos no Rio de Janeiro estão fortemente armados e tem pessoas infiltradas. A gente pode já afirmar isso abertamente. Há pessoas infiltradas em todas as esferas do poder público. Tem pessoas do crime organizado infiltrado em todas as esferas do poder público. Foi preso agora recentemente um policial militar que é apontado como braço forte de chefes de organização criminosa. Foi preso aí com não sei quantos tantos de pasta base de cocaína. Então, assim, tem gente, infelizmente, tem gente na polícia, tem gente no Ministério Público, tem gente na Justiça. Infelizmente é isso. E aí eu queria destacar um outro ponto, que é justamente o papel do Judiciário. A DPF 635, com base supostamente na pandemia, impediu a Polícia Militar de fazer operações no Rio de Janeiro nas comunidades dominadas pelo tráfico. Por quê? Para proteger as pessoas da Covid. Para proteger as pessoas da Covid, a gente impede a polícia de combater o tráfico de drogas. Qual é a lógica disso? A lógica disso, a gente sabe qual é. Não tem nada a ver com saúde pública, não tem nada a ver com ciência, como gostam de gritar os defensores da ciência, mas tem a ver com interesses. Tem a ver com a formação dos narcotraficantes ou os narcoterroristas que estão aqui no Rio de Janeiro. É isso. E assim, o Ministério Público Federal, já para encerrar meu comentário, o Ministério Público Federal se manifestou contra o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. Flávio Dino veio, fez toda uma pompa, reunião, deu entrevista falando que ia mandar a Força Nacional para o Rio. Aí o Ministério Público Federal, que não deveria ter ingerência nenhuma nesse tipo de ação do Executivo, mas veio e falou assim: vocês não nos ouviram, não nos chamaram para conversar, nós temos que emitir a nossa opinião, né? Vocês têm que obedecer. Uma jogada combinada para tirar o foco do Dino, que ele não queria mandar a porra nenhuma. É isso, entendeu? Porque, assim, por que adiou, tirou? Porque, com base no que o MPF falou que eles não foram ouvidos, eles não têm que ser ouvidos de nada a respeito disso. É uma ação do Executivo. Então, o Executivo está declarando o quê? Que o Ministério Público Federal é que manda nas ações do Poder Executivo. Não tem cabimento isso. Me parece muito mais uma jogada combinada. Sem dúvida. E aí a operação envolveu mais de 1.000 homens para cumprir 100 mandados de prisão, 7 pessoas foram presas, helicóptero atingido, muitos disparos feitos, e foi para combater o Comando Vermelho, especificamente pessoas relacionadas ao Comando Vermelho. E há teorias, e aí eu não vou afirmar, mas a gente ouve isso por aí, há teorias de que um dos motivos do recuo seria esse, por parte do Ministério da Justiça, porque as ações se direcionariam especificamente com relação a uma facção criminosa, e aí não haveria esse interesse de apoiar essas ações. Existe uma especulação, são boatos. Realmente deixa margem para isso quando o ministro vai numa comunidade dominada por essa facção, da forma que o ministro Flávio Dino foi, deixa margem para esse tipo de questionamento. Eu não vou afirmar nada. Nós estamos acusando, estamos comentando. Exatamente. É estranho. E deixa margem para esse tipo de comentário que rola aí nas redes sociais, quando o ministro vai lá da forma que foi, quando deputados como Quaquá, como ministras como a Aniele, ficam ali circulando em áreas dominadas pelo tráfico e ainda afirmam que há leis lá que precisam ser respeitadas, leis impostas pelo tráfico. Então, a gente fica aí pensando a respeito disso. Ô, Daniel... Eu chamar você agora rapidinho, a faixa de gás é aqui também, né?
É exatamente aqui também. Eu vou fazer meu comentário aqui rapidamente, conforme eu estava falando anteriormente para nossa audiência. Eu preciso abrir a loja aqui, ó. A loja aqui abre às 10 horas, barbearia. Então a gente está aqui se esforçando, sem ganhar nada, para levar informação para o pessoal que está nos ouvindo. Então o que a gente pede é que quem está nos assistindo compartilhe a verdade aí para os seus amigos, para o grupo de WhatsApp, grupo dos patriotas, que a gente está aqui na correria para poder fazer isso aqui acontecer, entende? Então, Emílio, falando agora da nossa pauta, se vocês prestarem atenção, todas as notícias que a gente coloca aqui, que a gente colocou hoje aqui, é em relação à subversão da verdade, é inversão de valores. Inversão de valores. Agora, o bandido é o herói, o policial é o vilão. O bandido recebe o policial, o helicóptero, com tiro, com armamento de guerra. Se existe uma operação naquele local ali e um bandido vem a morrer, coitado do bandido. Direitos humanos, que a família, aquela mãe que perdeu o filho, que não sei o que lá, mas não sabe aonde que seu filho está se metendo, pelo amor de Deus. O policial no Rio de Janeiro, ele, assim, desculpa, se eu fosse policial militar, cara, eu já teria me rebelado contra esse sistema. Porque não é possível. Você vai ser exposto, você tem família. O policial, ele é feito de carne e osso, assim como a gente. Ele tem o sangue, assim como a gente. Às vezes ele é um pai de um filho, de 2 filhos, ele é um marido, ele é um filho. E ele está indo para a faixa de Gaza para defender algo que é insustentável, para defender algo que nem o Estado defende. Mas é por isso, Léo, que aí eu vou fazer só um comentário, que nós temos que valorizar tremendamente esses policiais, que ser policial é um dom, é uma vocação. Cara, existem policiais que têm a vocação, é um dom. Eles não sabem fazer outra coisa do que defender. Então, nós, como sociedade, temos o dever e a obrigação de defender os bons policiais. Sim. Existem policiais ruins? Existem. Mas não é uma maçã podre que vai estragar toda a caixa de maçã. Você tem que tirar as maçãs podres e a valorização desses sim, que são esse que você comentou, que mesmo com essas adversidades, pai de família deixa a mulher em casa, deixa o filho pequeno em casa e vai trocar tiro com o bandido com forças desiguais, porque o traficante está com muito mais... Mesmo assim, o cara vai lá, entendeu? Esses caras, sim, são os verdadeiros heróis. Mas o problema também não é esse. O problema não é ele entrar em conflito armado de forma desproporcional, tendo um armamento inferior ao crime organizado. O problema é que ele não tem retaguarda. O problema é que ele ainda socialmente e na mídia, ele é feito de vilão. O problema por isso que nós, cidadãos, isso foi o que eu falei, nós temos que nos levantar como sociedade organizada e como conservadores, nós temos que nos levantar em defesa do policial militar. Sim, já que o Estado não defende e a mídia não defende, nós temos obrigação, como conservadores, pais de família, empresários, pessoas do bem, que trabalham para o bem, em nos levantarmos em defesa e apoio e fazer um grande movimento para poder levantar a moral desses PMs. Exato, mas é isso que eu estou fazendo com o meu comentário. Entende? Quando a gente vê um ministro da Justiça, vamos lá, ministro da Justiça, ele combate o crime organizado. Às vezes, a gente é pego nas narrativas e acaba esquecendo da verdade. O ministro da Justiça é o cara que planeja as ações relacionadas à segurança em todo o país, em todo o Brasil. E ele vai no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, conversar com traficantes. Que amizade é essa? Aí o policial já fica, eu vou lá nada, eu vou tomar tiro, enquanto o ministro, que seria o chefe da segurança da nação, digamos assim, ele recebe o terrorista, digamos assim, o terrorista com água, ele vai... Com a flor, ele vai conversar com lideranças do Complexo da Maré e sem nenhuma retaliação. O helicóptero sobrevoou. Ele não foi um caveirão que entrou, não foi um carro da polícia que entrou. Foi um helicóptero que sobrevoou e já foi recebido a rajadas de tiro, de um armamento de guerra.
Agora você imagina o ministro que entra lá para conversar, pelo amor de Deus, gente. Que mundo que a gente está vivendo. Então, Emi, se a gente parar, se a gente parar para pensar, a gente parar para refletir, a gente não pode aceitar que com o andar da carruagem, que com o passar do tempo, que tem uma linha do tempo, a gente passe a aceitar questões que são absurdas. Porque o que parece e o que eles tentam fazer a todo momento é que a mídia vai replicando, as redes sociais, esse pessoal ativista de esquerda vai replicando e coisas absurdas vão se normalizando na sociedade. Exatamente. Então, nós não podemos. A gente tem que ter uma barreira de enfrentamento. E eu vou fazer o quê? O que eu tenho, a arma que eu tenho é isso aqui, a comunicação. Pô. Eu vou lá e vou matar todo mundo? Não vou. A arma que eu tenho é a comunicação. E ainda assim eles querem cercear a comunicação. Eu duvido que com o controle social da mídia, que esse canal aqui iria existir. É exatamente isso que eles querem. Então, pessoal, nossa audiência do Boletim da Manhã. Nosso papel, eu insisto, eu volto a falar. Primeira coisa, a gente compartilhar as informações que são passadas aqui, até porque eu não sei até quando esse canal aqui vai existir. Porque depois pode muito bem, a gente tem visto vários canais sendo derrubados, vários ativistas vários influenciadores de direita sendo derrubados, sendo silenciados e sendo até presos, tendo que fugir do Brasil. Então, primeira coisa, a gente compartilhar. E a outra coisa, a gente fazer o nosso papel no dia a dia. Eu estou aqui, Emi, eu tenho que trabalhar agora. Eu vou pedir licença para a audiência. Eu tenho que trabalhar agora. Só que eu vou continuar o meu papel de conservador. Se tiver, eu trabalho, aqui a gente tem a barbearia. Se vier esse papo aqui de guerra, aqui a barbearia, o pessoal conversa muito. Eu vou falar sobre as pautas conservadoras, eu vou mostrar a verdade do que está acontecendo. Eu vou mostrar a verdade que o jornal, o William Bonner lá, a Fátima Bernardes, eu sei que já não existe, mas eu nem sei quem é mais o âncora do Jornal Nacional, que eu não vejo, eles não vão falar. Eu vou falar aqui. Porque essa é a nossa missão. Aqui é a verdade. Aqui é a verdade. Ah, Léo, mas peraí, toda a história tem 2 lados. Não, toda a história tem 3 lados. O lado da verdade, o lado da mentira e o lado que é o fato. O que eu estou falando são fatos. O que estou falando, eu não estou aqui criando narrativa. O que eu estou falando são fatos. Entendeu? Então, vou continuar com a minha missão. E cada um tem que entender isso. Cada um tem que entender isso. Aonde você esteja envolvido. Seja na esfera aqui de comércio, seja no seu trabalho. Qualquer lugar, em qualquer profissão, você tem a missão. Qualquer lugar, qualquer profissão, nós conservadores temos a missão de levar o conhecimento verdadeiro e levar o que é o conservadorismo, que muitas pessoas não sabem o que é ainda, entram na narrativa que nós somos extremistas. Extremistas são eles. Extremista é esse povo do Hamas. A gente é extremista porque a gente defende o povo de Israel. A gente é extremista porque a gente defende feto dentro do democracia. A gente é extremista porque a gente falou que as urnas eletrônicas não são 100% confiáveis. Que a gente queria um outro sistema para poder justamente mostrar, então, que supostamente a urna é confiável. A gente é extremista porque a gente defende que pessoas não façam o aborto. A gente é extremista por conta disso. O que a gente o que eu me considero, e posso falar, é revoltado contra esse sistema. Mas revoltado não é sinônimo de extremista. A gente é revoltado porque essas imbecilidades acontecem, pela inversão de valores. Qual o recado que a gente dá para o futuro? Qual o recado que a gente dá para os filhos? Qual o recado que a gente dá para as crianças que estão vendo que o crime compensa? Que o herói é o bandido, que não é o policial. Exatamente. Que o herói é o terrorista e não é o povo cristão. Que recado que a gente dá? Então, assim, aí sim eu sou revoltado. Aí sim, se isso é ser extremista, aí sim eu sou extremista. Já estamos chegando no final já. Acho que eu gosto de ver quando os nossos comentaristas falam com fígado e botam realmente a emoção para fora. É porque nós não somos sangue de barata. Nós temos sentimentos e o que está acontecendo, o que nós estamos vendo, como muito bem o Léo falou,
essa inversão de valores, essa passação de pano dessa imprensa canalha que nós temos, essa perseguição em cima de nós conservadores, jornalistas perseguidos, presos com tornozeleira eletrônica, a valorização e a glamorificação do crime do terrorista. Aonde nós vamos parar com isso? Daniel, suas considerações finais aí, que já extrapolamos o tempo, já. O áudio. A mais atuou aí. Qualquer coisa eu vou então, Emi. Valeu. Enquanto o doutor Daniel se restabelece lá a conexão, agradecer aí a audiência da Sou Mais Brasil, agradecer aqui por mais essa manhã abençoada. Agora que todos tenhamos um dia de trabalho e que a gente não esqueça. A gente não esqueça que a gente faz isso é pela nossa família, é pelo nosso futuro, é pelo nosso país. Então, que a gente não se esqueça do nosso objetivo, enquanto cristão, enquanto conservador, de levar as pautas e levar a verdade à sociedade. Então, até amanhã, não sei se amanhã é feriado. Ah, não, feriado é quinta-feira. Feriado é quinta-feira, hoje é terça ainda. Eu já estou atordoado. Então, amanhã estaremos aqui, 9 horas da manhã, no Boletim da Manhã. Beleza. Daniel está de volta. O áudio. Opa, consegui voltar aí para deixar um recado para o pessoal nas minhas considerações finais, de que dia 12 é dia de ir às ruas. Estaremos nas ruas, nos manifestando, justamente, como o Léo falou, mostrando a nossa verdade, mostrando a verdade acerca daquilo que é a vontade da maioria da população brasileira, que é contra o aborto. Mais de 80% da população brasileira é contra o aborto. Isso são dados estatísticos, eu acredito que seja até mais, tá? Porque a população brasileira, em sua grande maioria, é conservadora. Então, estaremos nas ruas manifestando a nossa posição contra o aborto, em defesa da família. Estaremos lá na Marcha da Família, dia 12 de outubro, em Niterói, será às 9 horas, em frente à reitoria da UF, é o ponto de concentração. Teremos também em várias cidades do Brasil, está certo de ter em todos os estados. O único estado que não ia ter, vou até deixar aqui para a nossa audiência essa informação, o único estado que não teria, a princípio, seria Brasília. Mas o desembargador aposentado Sebastião Coelho chamou essa responsabilidade para ele e puxou a manifestação da Marcha da Família lá em Brasília. Então, também teremos em Brasília. É hora de acabar com esse medo, com esse receio de voltar às ruas, é hora de nos manifestarmos novamente e mostrar que o Brasil continua sendo conservador e nada irá parar o conservadorismo no Brasil. Pela família, contra o aborto, estaremos nas ruas dia 12 de outubro. Bora! Exatamente. E para vocês que assistiram a gente até agora, fica aqui meu muito obrigado. Que Deus abençoe o dia e a semana de todos vocês. E amanhã, você já sabe, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Deus abençoe a todos e tchau!